Olá, meus amigos, estamos de volta com a nossa leitura do Livro dos Espíritos, um livro escrito por Allan Kardec pelos Espíritos. Nós estamos fazendo essa leitura em formato de aula para vocês. A gente está na segunda parte do livro e no capítulo 9, que fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. A gente está falando sobre os anjos de guarda, os espíritos protetores, espíritos familiares ou simpáticos. E nessa ordem de ideias, a gente dividiu, né, essa parte aqui dos anjos de guarda em outras partes, porque é uma parte comprida, tá bem? Então, a gente está na pergunta 496. O espírito que abandona o seu protegido, o espírito que deixa de lhe fazer bem, pode fazer-lhe mal? Então, nesse caso, Kardec está considerando que o espírito pode abandonar aquele a quem protege. Entretanto, aqui, nessas perguntas anteriores, aqui, olha, gente, só para a gente reformular a pergunta, olha. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone seu protegido, né? Então, nessa pergunta aqui, a gente percebe que o espírito protetor não abandona o protegido, ele apenas se afasta, ok? Então, voltando à pergunta seguinte, que o espírito, não é, que se afasta, que seria melhor colocar que se afasta do seu protegido, ou que deixa de lhe fazer bem, pode lhe fazer mal? Esse espírito, será que ele pode fazer mal uma vez que ele fazia o bem? E aí os espíritos respondem: os bons espíritos nunca fazem mal, tá? Então, um espírito que te protegia realmente, um espírito que é seu protetor, ele jamais vai lhe fazer mal, porque ele é um bom espírito. Então, esses espíritos deixam que faça o mal àqueles que lhes tomam o lugar. Então, uma vez que o espírito protetor se afasta, né, ele permite que o que se aproxima faça o mal para você. Costumais então lançar a conta da sorte, as desgraças que vos acabrunham, quando só sofreis por culpa vossa. Então, nós sofremos as desgraças por culpa de nós mesmos, né? A responsabilidade é nossa e nunca a dos espíritos que venham a tomar lugar do espírito protetor, tá bem? Esses espíritos só vêm tomar o lugar do protetor quando o protetor se afasta de nós por nossa mesma culpa, por nossa responsabilidade, porque nós somos rebeldes, porque nós criamos pensamentos inúteis, porque nós fazemos coisas que não são boas. Então, a gente acaba atraindo os espíritos do mesmo nível. Pergunta 497. Pode um espírito protetor deixar seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer mal? Então, o espírito protetor, ele não nos protege na parte da qual, por exemplo, tem um espírito querendo fazer mal para a gente, e o espírito protetor ele não vai nos proteger desse espírito? E aí, os espíritos respondem: os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. Então, esse é o objetivo deles. Mas, se o quiser, o protegido, ou seja, o protegido dará toda a força ao seu protetor. Nós podemos dar força ao nosso espírito protetor. Como é que pode acontecer isso? Pode acontecer que o bom espírito encontre alhures uma boa vontade a ser auxiliada. Aplica-se, então, em auxiliá-la, aguardando que seu protegido lhe volte, tá? Então, o espírito protetor, ele pode ter força com a nossa boa vontade. Se a nossa boa vontade, né, criar essa energia para esse espírito. E aí, esse espírito,
vai nos proteger, vai nos ajudar, ok? Pergunta 498. Será por não poder lutar contra espíritos malévolos que um espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? Então, em outras palavras, a gente perde o caminho, né? Porque os nossos espíritos protetores não conseguem lutar contra os espíritos maus. E aí a resposta é a seguinte: não é porque não possa lutar contra os espíritos maus, mas porque não quer lutar contra os espíritos maus. Por que o espírito protetor não quer lutar contra os maus? E não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Então, quando o espírito protetor não luta contra os espíritos malévolos, é porque nós, que somos os protegidos, saímos melhores e mais perfeitos dessa prova, que é, né? A prova é não cair na tentação, não ser levado para o mau caminho. Os espíritos protetores assistem-o, né? Nós somos assistidos sempre com seus conselhos. Nós temos os conselhos dos espíritos protetores, dando-nos, né, por meio dos bons pensamentos que nos inspiram, porém que quase nunca são atendidos. Então, a gente não atende, né, aos conselhos dos bons espíritos, quase nunca não atendemos. Mas quando a gente atende aos conselhos bons, nós encontramos a melhor saída para os nossos problemas, né? O que ajuda aos maus espíritos? Qual é a ajuda que a gente dá aos maus espíritos para nos desviar do bom caminho? Olha, a fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de lhes não opor resistência. Nós, ao invés de resistirmos à fraqueza, ao descuido e o orgulho, a gente dá o caminho aberto para essas coisas. E aí a gente abre o caminho para os maus espíritos. Pergunta 499. O espírito protetor está constantemente com seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? E aí os espíritos respondem: há circunstâncias em que não é necessário esteja o espírito protetor junto do seu protegido, ok? Então, ele não está constantemente com a gente, não é? Mas assim, também ele não nos abandona, ok? Ele não está junto de nós o tempo todo, porque tem certos momentos que são desnecessários. Pergunta 500. Momentos haverá em que o espírito deixe de precisar de então por diante do seu protetor? E aí a resposta é sim. Existem momentos que não precisamos dos protetores. Que momentos são esses? Quando nós atingimos o ponto de poder guiar-nos a nós mesmos, como sucede ao estudante para o qual o momento chega em que não mais precisa de mestre. Isso, porém, não se dá na Terra. Na Terra, nós precisamos dos espíritos protetores, ok? Porque na Terra ainda estamos num estágio evolutivo que nosso espírito é criança. Nós somos crianças, ok? Na Terra, somos espíritos infantis, no estado de espírito da infância, tá bem? Então, a gente precisa de um espírito protetor. Assim como as criancinhas precisam dos pais, nós precisamos dos espíritos protetores, tá bem? Bom, gente, se você gostou dessa leitura, dessa explicação, deixa o seu like no nosso vídeo. Se você não entendeu alguma coisa ou tem outras dúvidas a esse respeito desse assunto, coloque suas dúvidas nos comentários, pois a sua pergunta pode ser a nossa, pode ser dos nossos amigos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. A gente tem o canal no Instagram, no Facebook e no YouTube. No YouTube, você pode apertar o sininho para receber notificações quando a gente colocar conteúdos novos. Dê suas sugestões, ajude o nosso canal. Nós somos um canal muito jovem ainda. Se você compartilhar o nosso conteúdo, isso vai ajudar a gente a crescer.
A gente pode crescer juntos dessa forma. Eu desejo a vocês um dia maravilhoso. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.